sobre a sua vida essa noite. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Não vou orar por Rafael, não. Orar por você. Jesus, Jesus poderoso, poder de Deus, Espírito de poder, Pai dos decretos, Pai de todo decreto que não deixa de se cumprir. Por Jesus eu peço este poder do Espírito sobre os corações. Jesus, Tu é a glória. Pai, Tu é a glória. Espírito, Tu é a glória. Se o Senhor agir, o Senhor vai agir. Então eu peço que o Senhor desfaça qualquer resistência esta noite. Abre os corações, escancara os entendimentos para receber direto do Senhor, Pai. Nós levantamos um trono para Ti, o Senhor sentou nesse trono de louvor e agora é Tua vez, Pai. Decreta aquilo que está na Tua vontade, estabelece, Jesus, a vitória, Espírito de Deus, subordina todo o poder contrário. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu acho que eles vão colocar, já está ali, né? Então, Lucas capítulo 9, 57 a 62. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Amém. A palavra de Deus diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas, elas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Amém. Se você tiver a oportunidade de voltar alguns versículos antes da sua Bíblia, em casa, não precisa ser agora, você vai descobrir uma coisa interessante. Jesus havia decidido ir para Jerusalém. E no caminho de Jerusalém, ele enviou alguns mensageiros aí na frente dele, e esses mensageiros entraram numa aldeia samaritana, e essa aldeia, aqueles mensageiros falaram: precisamos de um lugar para receber Jesus, para um repouso e tal. E engraçado que, você olhando o texto, vai perceber que Jesus não é aceito naquela aldeia. E ele não é aceito por várias razões. Não por ser Jesus, mas pelo fato de ele estar indo para Jerusalém e os samaritanos não se davam bem, ainda não, né, com os judeus. E sabia que Jesus também era judeu. Para quem não está muito familiarizado com as Escrituras, os samaritanos também eram um povo que acreditava em Deus, tinha a Torá como regra de fé, só que tinha uma diferença muito grande, que eles acreditavam que deveria adorar a Deus no Monte Gerazim, enquanto os judeus diziam que tinham que adorar em Jerusalém. Se você, voltando lá no capítulo 4 de João, vocês vão ver que Jesus encontra uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana é bem interessante, porque ele conversa com ela fala: se souberes quem está falando contigo e me pediste água, daria uma água que mataria a tua sede, que jorraria para a vida eterna. E Jesus conversando com a mulher samaritana. E uma pergunta dessa mulher samaritana para Jesus foi interessante. É a mesma que a gente vai ver aqui já em Lucas capítulo 9. Ela pergunta: Jesus, sabendo que tu és profeta, onde é que a gente deve adorar a Deus? O seu povo diz que é em Jerusalém, mas meu povo diz que é no Monte Gerazim. Como é que a gente fica? Aí Jesus dá aquela célebre frase que diz assim:
Chegará um tempo, e já chegou, que aqueles verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus não é mais Gerazim, não é Jerusalém, não é em canto nenhum. Aqueles verdadeiros adoradores adorarão lá dentro de si. Então, esse é o contexto. Os samaritanos não receberam Jesus, que estava indo para Jerusalém, porque ele era judeu. E 3 pontos eu queria compartilhar com vocês essa noite. E o primeiro ponto, ele vai falar assim sobre a missão de Cristo. Algumas vezes nós nos portamos como alguém destas aldeias. Existe algo em Jesus que nos incomoda. E por nos incomodar, a gente não recebe ele de todo o coração. Percebe? O que fez aquele povo não receber Jesus? Só 2 coisas. Estava indo para um lugar que eles não concordavam e estava dentro deles, assim, falar assim, você é judeu e eu sou samaritano. Então, existem coisas em Jesus, e acontece com todo mundo. Existem coisas em Jesus que nos deixa um pouquinho desconfortável. Por exemplo, Jesus é perfeito. A gente não é. Jesus é humilde, nem sempre nós somos. Jesus, ele tinha uma conexão maravilhosa com o Pai. Nós nem sempre temos isso. E Jesus era santo, e às vezes eu não sou santo. Então você percebe que, às vezes, o nosso coração não abre a porta de verdade para Jesus, porque, na verdade, existem coisas nele que a gente não entende, que a gente não compreende, e isso é suficiente para parar a gente. Eu estava acompanhando o Twitter, acho que foi semana passada, e vocês conhecem o Ministério Hillsong, né, que a gente toca, inclusive, várias músicas, e um desses cantores que eu me converti em 2006, quem muito ministrou, ele escreveu letras lindíssimas, colocou no Twitter semana passada que estava em crise na fé dele. Então, é um ministro de louvor, passou vários anos num principal ministério do mundo de louvor, adorando o Senhor, escrevendo letras bonitas. E quando ele vai explicar por que ele estava em crise, ele fala assim, olha, eu tenho olhado o sofrimento no mundo e eu não entendo como é que um Deus que ama, ele deixa acontecer essas coisas no mundo. Então, ele provavelmente está enfrentando alguma batalha pessoal, seja a área de saúde, sua ou de um familiar, e aquilo tem desmoronado a fé dele. E, óbvio, a gente tem, por exemplo, na Faculdade de Teologia, tem uma matéria que se chama apologética, que a gente passa 4 horas, que é pouco ainda, só falando sobre a defesa da fé. E uma das coisas que a gente fala é sobre o sofrimento e sobre o mal. E diz que o sofrimento e mal, a categoria dele não é de teologia. Não é incompatível a existência de um Deus que ama e um mundo que é imperfeito e que existe o mal. Ou seja, a presença do mal não é suficiente para dizer que não existe um Deus amoroso. Poderia explicar muitos argumentos para vocês filosóficos. E aí você poderia até convencer você intelectualmente. Mas aí que está a questão, talvez principal, a respeito da missão de Cristo. Se Cristo quisesse nos convencer intelectualmente, ele não andaria e não viveria e não estaria com as pessoas que estiveram. Quem foram as pessoas que rodearam Cristo? Pecadores, pescadores, iletrados, não eram formados, não eram as pessoas mais sábias, de tal forma que as escrituras lá no Novo Testamento já diz assim, olha, vejam bem, não existem muitos homens sábios, poderosos entre vós. Ou seja, a característica da fé cristã verdadeira, ela brota de um coração humilde e normalmente um coração simples, não de um coração complexo. E por que não? Porque se a gente precisa, ou se eu preciso, se você precisa entender tudo o que acontece no mundo para receber a Cristo, então Cristo, de fato, ele vai estar sempre à porta do seu coração. Se existem perguntas no seu coração que ainda não estão respondidas, se existem dúvidas que ainda permanecem, eu quero dizer para você, isso é um natural, sabe? E, às vezes, você não precisa de explicação, você precisa de revelação. Né? Às vezes você está com tantas questões, mas aí você tem uma experiência pessoal, individual, com Cristo, e aí você para de ter todas aquelas perguntas. Foi assim na minha conversão em 2006, eu tinha um monte de perguntas, tinha várias crises e críticas com relação às Sagradas Escrituras, mas eu percebi que depois não foi o convencimento intelectual que me transformou, mas foi a presença de Deus através de Jesus e pelo Espírito Santo que mudou meu coração. E aquilo que antes para mim estava
tipo assim, fechado, Deus abriu os olhos, né? Eu já falei isso em outro momento, que eu, particularmente, era um ateu convicto, um ateu praticante, né? E foi isso por toda a minha assim, outra fase, né? E aqui eu escrevi uma frase que eu dizia assim para vocês: a fé, ela não nasce quando a gente entende. A fé, ela nasce quando ouvimos pela e a palavra de Deus. E às vezes, Deus só fala assim: vem. Ou então, segue-me. Você vê que os primeiros discípulos de Jesus não foram discípulos que Jesus explicou nem qual era a sua missão. Tanto que eles andam com Jesus e nem sabiam ainda o que esperava. Mas e por que eles seguiram Jesus mesmo sem ter todas as explicações? Porque eles receberam a voz de comando de Deus. Então, é tipo assim, lá em casa, porque a Ide passa mais tempo com o Dan que eu, né? Mas às vezes está eu e ele brincando, alguma coisa assim, aí ele sai e vai conversar com a mãe. Pode, mamãe? Tipo, eu tô lá, pode perguntar para mim. Mas você percebe na cabeça dele quem é a autoridade, né? Tipo assim, não, papai, deixa eu perguntar à mamãe se a gente pode brincar assim. Eu falei, não, filho, pode, mas ele vai, né? É tipo assim, quando há uma voz que você está familiarizado e de comando, e você está sensível a ela é suficiente para te dar segurança e certeza daquilo que fala, como a voz de uma mãe para o seu filho. Eu trago aqui, por exemplo, a vida de Agostinho de Hipona. Ele foi um dos maiores filósofos, e principalmente filósofos cristãos de todos os tempos. E a conversão dele, me permita falar, foi tão ridícula. E ele é um dos homens mais inteligentes, escreveu coisas mais maravilhosas, Confissões, A Cidade de Deus, muito livro, a filosofia, existe depois, vieram os monges agostinianos, tudo baseado nesta vida na filosofia desse rapaz. E sabe como foi a conversão dele? Já avançado de idade, né, avançado entre aspas, vou retirar o que eu disse, já com em torno de uns 30 anos, né, avançado de idade, naquela época era, por isso que eu quis fazer um adendo cultural aqui. Mas assim, ele está lá e está revoltado porque não consegue se livrar dos seus vícios e não entende, está decepcionado com a filosofia, com o mundo, com todas as coisas. E aí ele tinha uma Bíblia, a mãe era cristã, tinha jogado a Bíblia estava debaixo de uma árvore, e ele revoltado. Aí de repente passa uma criança correndo, e ele estava no jardim da casa dele, e a criança só diz duas frases: toma e lê, toma e lê. E de repente aquilo subiu um insight na mente de Agostinho. Ele falou, caraca, é Deus falando comigo. E ele fez a principal coisa que a gente não, tipo assim, não recomenda, diz que não é correto e não deve fazer. Ele fechou o olho. Fala, Deus. E pior que Deus falou, ou melhor, né? Romanos 13:13. E Deus começou a falar com ele, e a partir dali, meu irmão, o coração dele foi transformado, e nunca mais Agostinho voltou, ou deixou a sua fé, e foi um dos mais, assim, famosos bispos da sua época, escrevendo várias coisas. Então, não necessariamente a gente precisa entender todo o quadro da nossa vida para que a gente receba Jesus na nossa aldeia ou em nosso coração. Porque a missão de Cristo não é te responder. Talvez esse seja nesse ponto, dos principais. Se a missão de Cristo fosse dar todas as respostas, ele não nos daria a Bíblia, porque a Bíblia, por exemplo, já parte do pressuposto que Deus existe, mas ela não prova. Ela não parte querendo mostrar para você que Deus existe, ela já parte que quem lê a Bíblia sabe que Deus existe. Ou seja, ela já parte com essa premissa. Então, a partir daí você vê que Deus nos deixa um livro, deixa um povo, deixa a igreja, e não era para dar resposta, mas era para dar uma coisa: uma vida. Certo? Uma vida. E aqui a gente tem descrito, ainda em João capítulo 4, depois que ele conversa com aquela mulher samaritana e tal, já no versículo 34, aí Jesus explica um pouquinho do que talvez seja a minha missão e a sua, o que deveria ser. E ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí, vírgula, e realizar a sua obra. Então, Jesus tinha duas coisas que ele acordava todos os dias pensando: fazer a vontade do Pai e fazer a sua obra. Fazer a vontade do Pai e fazer a sua obra.
ter o caráter do Pai e ministrar aos outros como Deus ministra. Então, Jesus tinha isso como missão pessoal. E o propósito de Deus, por exemplo, para aqueles que desejam receber Jesus como seu Senhor e Salvador, é fazer de mim, da minha esposa, do meu filho, de Dora que está lá atrás, Cláudio, João, um mini Cristo. E mini Cristo significa o quê? Jesus quer entrar na nossa vida, mas Ele não só quer ocupar um pequeno espaço. E isso é um outro problema que pode acontecer. É você pensar que Jesus vai aceitar qualquer espaço do seu coração. Diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, mas, na verdade, aquele primeiro não quer dizer que você vai buscar o segundo, o terceiro, o quarto, mas está dizendo de uma exclusividade. Então, buscai primeiro. Ou seja, se Deus for o primeiro, todas as outras coisas vão se encaixar nessa sua busca principal. Então, o teu trabalho ele passa a ter um sentido porque é voltado para Deus. Então, a tua família não é o teu ídolo, porque você pode até estar preso à sua família, porque foi um presente que Deus deu, e você fala, eu dou minha vida pela minha família, aí talvez Deus fale assim, filho, você está amando mais a sua família do que a mim. Então a família ela tem que ser colocada também, senão você vai destruir a sua família diante de Deus. Eu amo mais a Deus do que amo minha esposa e meu filho. E sorte deles, vou assim falar, né? Que seja assim. Porque alguém que ama a sua família somente, vai passar um tempo e pode deixar de amar. Mas aquele que seguramente ama a Deus, todos os dias tem a sua vida renovada para distribuir esse amor, não só para a sua família, mas seus familiares, amigos, vizinhos, tios, parentes, colegas, e por assim dizer. E aqui vem a primeira reflexão, que é o seguinte, gente. Se você não tem a missão de Cristo, ou seja, se você não vive por esta missão, qual é a missão? De você fazer a vontade do Pai e realizar a obra dele, eu quero te dizer seguramente, você tem que perguntar no seu coração se de fato você é convertido. Eu estava ouvindo a ministração, lá estava a Fernanda, estava a Niles, e estava passando na Fiel online, aí um cara estava falando assim, eu acho que a Fernanda vai lembrar, ele diz assim, olha, eu estou pregando aqui para pastores e líderes, tinha muita gente, e Fernanda e Niles confirmaram, e eu vou dizer, alguns de vocês aqui não são convertidos, seguramente. Ou seja, poderia estarmos aqui e eu dizer com segurança para vocês que alguns de vocês não são convertidos. E não significa que por isso eu sou seu inimigo, nem que você... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, de fato, você não abriu a porta do seu coração para que Jesus assuma teu coração e de lá te dê a missão e o sentido da vida, né? Então, o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês, se o primeiro é a missão de Cristo, a gente também precisa entender o coração de Cristo. E, voltando para essa cena, sabe o que o discípulo Tiago e João falaram a Jesus, depois que eles souberam que Jesus não seria recebido naquela aldeia? Quem lembra? Ele diz assim, Jesus, Senhor, quer que mande descer fogo do céu para queimar todos esses cabras daqui? Aí Jesus fala assim para eles, diz assim um texto, Jesus, porém, voltando, os repreende e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E aí o que Jesus faz? Manda fogo? Aí diz o texto, e seguiram-se para outra aldeia. E aí é um ponto que tem a ver com o coração de Cristo. Ele não vai forçar a entrada em sua vida. Certo? Então, se você não abrir e não recebê-lo, ele pode colocar elementos para mostrar para você que o melhor caminho é se entregar a ele, mas ele não vai forçar. E pode acontecer que, e talvez você até se equivoque, que passando os anos, você não esteja consciente que, de verdade, Deus não é mais a prioridade do seu coração. E porque Jesus, ele age de uma maneira diferente, que eu poderia assim, que o diabo. O diabo, como é que ele age? Ele vê qualquer janelinha aberta, invade, rouba, assalta e faz lá, destrói. Jesus, estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Então, ele fará na gente morada. E o texto que os discípulos de Jesus utilizam como referência, gente, é muito interessante, que é 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, onde Elias está sendo desafiado, inclusive, pelo povo lá, samaritano, com toda aquela questão, e aí ele fala assim, Senhor,
mandasse cair fogo do céu. E aqui diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, o que os discípulos tinham de pano de fundo? Samaritano. No Antigo Testamento, em Reis, eu sei que o profeta Elias mandou cair fogo do céu. Jesus, vamos repetir aquilo ali, vamos mandar. Mas o que os discípulos não tinham entendido? O coração de Cristo, o coração da missão. Jesus fala, cara, se eu quisesse destruir, eu ficava no céu mesmo, mandava, vai todo mundo. Né? Mas não, se Jesus decide descer do céu, abandonar a sua glória, mesmo momentânea, assumir forma humana, uma forma de humilhação, para que possa andar entre eu e você, que somos pecadores, para ainda sofrer todo o martírio da cruz, isso prova que o coração de Jesus não é um coração distante, é um coração crucificado, sabe? Então, um coração que ama e ama de verdade. E se você não consegue entender o coração de Cristo, eu vou dizer sinceramente para você, você não vai conseguir ler o que acontece na sua vida. Se você não parte do princípio que Jesus te ama, que Jesus te quer e que Jesus quer fazer morada, você vai olhar para as coisas que acontecem na sua vida e vai olhar como se aquilo fosse a ausência do amor de Deus, quando na verdade Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve presente. Eu trouxe aqui, me permita essa linguagem mais poética aqui, mas eu trouxe do próprio Agostinho falando um pouquinho sobre isso. No seu livro Confissões, eu peço licença a vocês para fazer uma citação. E olha que, pelo menos me tocou muito o coração. E ele diz assim, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Mas eis, estava dentro e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava deforme sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinha-me longe de ti coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste e clamaste e quebraste minha surdez. Faiscaste, resplandeceste e expulsaste minha cegueira. Exalaste e respirei e te aspirei. Saboreei e tenho fome e sede. Tocaste-me e hoje ardo na paz. Vou traduzir para vocês uma visão bem simples. Ele está dizendo assim, eu deixei para muito tarde abrir a porta do meu coração. E busquei lá fora aquilo que eu só podia achar em Deus. Busquei todos os prazeres da vida, quando na verdade o único prazer que eu precisava era da presença de Deus. E eu pensava que eu estava sozinho, mas Ele sempre estava comigo. E eu que não estava comigo. Ou seja, Deus sempre esteve conosco. Em todo tempo, em toda fase, em toda história. Mesmo quando ainda somos pecadores. O coração de Jesus não muda, não se altera e não há nenhum tipo de impeditivo para isso. E aí eu venho para o meu último ponto para encerrar, que é o nosso terceiro ponto, e dizer o seguinte para vocês. Gente, precisamos fazer uma entrega total a Cristo. Essa entrega, eu vou ler aqui só mais 3 versículos. Eu vou começar do versículo 57, que é a primeira pessoa que se dispõe a seguir Jesus. Aí diz ele o seguinte, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu vou colocar 3 tipos de pessoas, você vai estar em uma delas, pelo menos creio eu. E essa é a primeira pessoa, que ao receber o chamado de Cristo, ele não avalia o custo do chamado. Ou seja, ele acha que Jesus vai ajudar ele a realizar os sonhos. Mas, na verdade, não é assim. Por exemplo, Jesus estava indo para Jerusalém. O que esperava em Jerusalém? A crucificação. Mas esse homem aqui, provavelmente, estava achando que Jesus, ele estava indo para Jerusalém e as pessoas iam recebê-lo com palmas, com festa, afinal, tudo que ele fez. Mas, na verdade, não é assim. E Jesus deixa isso claro, no mundo tereis aflições.
Então, Jesus recebe, irmãos, todos aqueles que se entregam a Ele, mas a entrega tem que ser verdadeira. E só há entrega verdadeira se há avaliação primeiro do custo e depois a decisão do pagamento disso. Você vê que olhando para a vida de conversão de Pedro, você vai ver que ele vai entendendo as coisas por pedaço, e só quando ele sabe o que de fato esperava ele, e ele toma a decisão em seguir mesmo assim, tanto que, não sei se vocês sabem, a crucificação de Pedro acontece de uma maneira tão assim extraordinária, que Pedro diz que pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se acha indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. E vamos falar a verdade, pelo menos posso falar por mim. Por muito menos, não estou falando de uma cruz já física, a gente decide expulsar Jesus do nosso coração. Às vezes por uma coisa que eu não entendo, uma coisa que eu não gostei, uma coisa que não está dentro da minha cultura, do meu hábito e quem sabe da minha religião, como foi com o samaritano. E eu digo para vocês uma coisa, do que Deus fez, Ele fez sem a nossa participação. A parte da salvação, que é o mais importante, Deus fez. Ele enviou seu filho, seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o Espírito Santo para que aquele que recebe o Senhor também receba o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai testemunhar ao seu coração que você é filho de Deus. Então, tudo que foi necessário, Jesus providenciou para a gente. Mas, irmãos, a gente precisa avaliar se a gente quer de fato isso para a gente. Porque no momento que você diz sim para Jesus, você está dizendo sim para a missão dele e para o coração dele. Então a sua vida agora já passa a ter um propósito e um sentido, não baseado nos seus gostos, mas baseado em Cristo. E aqui cabe talvez um adendo também, que é costume, talvez você até tenha ouvido alguma pregação, onde os pregadores colocam de uma certa forma que você se entregar a Cristo é um favor que você faz a Jesus. Pois isso não está mais antibíblico e mais longe do Evangelho. Você não faz favor a Deus quando você recebe Ele em seu coração. Na verdade, é Deus que faz um favor para você em te aceitar, você sendo pecador. E essa é uma da realidade que está dentro de nós. Por quê? Porque a fé verdadeira vai levar pelo menos a 3 coisas em você. A você olhar o quanto você não presta, ou em outras palavras, como a sua ruína, como você é mal. Quando, às vezes você, por exemplo, quem é pai aqui sabe disso, ama seu filho de todo o coração, mas tem hora, né, que você tem que clamar ajuda do alto para manter a paz, a paciência e a calma. Mas você não é bonzinho e você não ama seu filho? Eu amo meu filho, mas Deus que não controle a minha vida. Então, esse elemento é fundamental, não só de que a gente tenha esse conhecimento do custo, mas saber que temos a missão e o coração de Cristo, e muito mais que isso, que agora a gente passa a pulsar essa vida dele. E o próximo discípulo já é o próprio Jesus que chama. Diz assim, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixais os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, aquele discípulo está pedindo uma coisa que, tipo assim, como eu posso falar? Que é legítima. Ele está pedindo para ir sepultar o seu pai. Mas Jesus não deixa ele. Ou seja, inclusive, um dos maiores deveres religiosos do povo judeu é sepultar os seus mortos. Mas tem uma palavra que ele coloca aqui, que é o que muda toda a história. Ele falou assim, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Existem 2 versões aqui. Se de fato o pai estava morto, ele estava pedindo para ir sepultar, ou se de fato ele estava falando de acompanhar o seu pai em sua velhice, até que ele vinha a falecer, e então ele voltaria para o caminho e receberia um segue-me de Jesus e partiria para isso. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus te chama, e Ele te chama essa noite, com vem e segue-me, você tem que abandonar tudo. Jesus
se você não entende o coração de Jesus, por exemplo, como esse cara, você vai ter argumentos legítimos para não seguir a Cristo. Porque você vai achar que, Jesus, você não sabe que eu tenho que sepultar meu pai? É óbvio que Jesus sabe tudo. Então, quando ele fala, vem, segue-me, e deixa tudo para trás e corra para o alvo, é porque, de fato, ele sabe que é isso que você precisa fazer. Você precisa queimar as coisas, deixar para trás, colocar tudo que não presta mais, tudo aquilo. E é assim, de fato. Jesus, ele não virá ao seu coração para culpar só um lugar ou uma cadeira no fundo. Ou se de fato ele se expande e toma tudo, ou ele não está mais na sua vida. Não existe, ainda mais, assim, não existe como você pensar assim, caixinha Deus, caixinha família, caixinha igreja até, caixinha trabalho, caixinha sonhos, caixinha viagem. É assim, irmãos, Deus. E aqui o restante, tudo para a glória dele. Eu viajo para a glória dele, eu trabalho para a glória dele, eu respiro para a glória dele, eu amo e por isso tudo que eu faço para que ele seja glorificado. Aí sim, então é diferente, entendeu? Não é lugares, é uma prioridade de Deus. E o último discípulo diz assim para Jesus, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E com esses 3 exemplos, Jesus quer nos mostrar que só existe um jeito de você conhecer a Ele. E qual é o jeito, irmão, você conhecer Ele? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Mas tem um outro versículo já no Novo Testamento que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Então você compreende, fechando isso, que aquele que quer conhecer a Deus, a porta é Jesus. Aquele que quer ter uma experiência individual, particular, ele tem que deixar tudo para trás e tomar a sua decisão. Basicamente, se você não está nesse ponto na sua vida, ou você já tenha passado, mas todos iremos encontrar-se neste mesmo caminho, nessa mesma encruzilhada, onde as nossas razões acabam e precisamos tomar decisão de fé. Quando eu era ateu, eu também precisava tomar decisão de fé. Por exemplo, você sabe que a criação do universo, o que se tem são teorias. E só são teorias, porque para sair de teoria, alguém teria que conseguir reproduzir aquilo. Então, reproduzindo aquilo, a gente poderia atestar que aquilo era verdade. Então, por exemplo, a teoria que me convencia na época era o Big Bang, que havia tido uma grande explosão. Mas eu digo para você, é necessário uma grande fé para acreditar que o nada gerou toda essa riqueza e sabedoria e o nosso universo e essas estrelas. É um caminho de fé. Então, chegando lá, nesse caminho estreito, onde a nossa razão, nossa mente, que é limitada, você tem que sentar e falar, e agora? Eu vou andar em fé. Em fé não é você andar irracionalmente, mas é você andar a partir de uma visão, de uma convicção, de uma certeza daquele que ele falou. Então, meu pai pode chegar para mim, filho, vá por aqui. Eu nunca fui por aquele caminho, mas eu tenho fé, que o que ele está falando para mim ali. Agora, a fé que nós temos, irmãos, é muito mais forte, porque ela é produzida pelo Espírito de Deus. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode estar aqui e falar, minha fé está tão pequenininha, Rafael, mas é o suficiente para Jesus mudar a sua história. Basta um sim seu, para que todas as outras coisas sejam mudadas e transformadas. Eu concluo dizendo assim, sempre haverá questões e dúvidas para você não se entregar a Cristo. Sempre. Eu te dizer mais, quando você se entregar, ainda vai ter questões e ainda vai ter dúvidas. Mas você terá Deus. E aí o restante começa a perder o seu valor. E eu trago essa reflexão e pergunto para você, por que então, esse é um pensamento meu, por que então Jesus não decide responder tudo o que nós temos de dúvidas e questões antes de nos entregarmos a Ele? E eu vou dizer,
a verdade para você, pelo menos aconteceu comigo, eu acho que com todo mundo, que não vai ser te explicando que você vai se entregar ao Senhor. Será por uma decisão de fé, abrindo seu coração. E se você recebe Jesus, aí você percebe experimentar tudo. Logo quando eu me converti, tinha um famoso MSN, né? E aí você podia botar sua mensagenzinha lá e tal, tempos antigos. Alguns jovens nem sabem mais o que é MSN. E no MSN, eu tinha uma frase de Agostinho que quando eu me converti, eu gravei aquilo e passado 13 anos de conversão, aquela frase todos os dias ainda, a maioria dos dias, vem ao meu coração, que ela diz assim, eu acreditava que era necessário ver para crer, mas depois percebi que é necessário crer para ver. E te digo mais, e provo para você, mesmo que Deus explicasse tudo para você, você não se converteria. Os discípulos viram Jesus, viram ele ressurrecto, viram Jesus andando. E sabe o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, andou com ele, se manifestou e tal. Ele encontra Pedro aonde? Voltando a fazer o que sempre fazia, pescando. Ou seja, mesmo que Deus explique tudo, irmão, ainda assim, você precisa tomar uma decisão de fé. Se você vai abrir espaço para Deus na sua vida. E aí vem as minhas aplicações, eu vou botar um louvor aqui para ministrar a gente, pedir para Samuel e Jackson deixar. Até pode depois apagar a luz, Jackson. E aqui vem algumas perguntas que eu queria deixar para vocês. Que é o que tem te impedido de realizar uma entrega não parcial, mas completa a Jesus? Será que você não avaliou os custos? Será que você ainda não entendeu a missão de Deus? E a missão do Pai, de Jesus? E quais razões, mesmo que legítimas, têm te impedido de viver uma entrega total? Apaga a luz, Jackson, senão não dá para ler. E pode aumentar o som. Vou deixar esse louvor e depois a gente vai orar. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar?
ter. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Eu vou convidar você a se colocar de pé agora para a gente orar. Pode repetir de novo, Jackson aí. E você vai fechar seus olhos agora e a gente vai olhar nosso coração e ver se alguma coisa que tem impedido nós de realizar essa entrega. Ele abriu mão de sua glória. O que tem te pedido? O que você não deixou para trás ou você não quer deixar para trás? Será que ainda você tem algumas dificuldades com Jesus? Talvez você discorde da cruz, discorde de ter que sofrer. Ou você tem até raiva por alguma coisa que aconteceu com você ou que você não entende. Essa música ela está baseada em 1 Reis, onde o profeta Eliseu ainda nem era profeta. Elias vai chamar e ele fala: Elias, deixa eu ir em casa, me despedir dos meus pais, queimar os bois e ir contigo. Essa é a parte da letra. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Com Deus, a gente não pode fazer um plano B. Deus, seguir o Senhor é o nosso plano A, é o nosso plano B, é o nosso plano C, é o nosso plano. Porque Jesus é tudo que precisamos. Pedro, ao ouvir a dureza das palavras de Jesus, em um momento, vendo os discípulos indo embora, Jesus pergunta a Pedro, pergunta aos discípulos: tu também queres ir? E Pedro responde: para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Existe alguma coisa no seu coração que tem que ser quebrada essa noite, tem que ser tirado daí, porque essa dúvida e essa questão, ela não pode te impedir de se aproximar de Jesus. Isso que está em sua mente, esses seus sentimentos, não deve ser o teu bloqueio para experimentar a melhor pessoa, a melhor coisa da vida é experimentar a vida eterna. Nem sua fraqueza, nem seu passado, nem aquilo que ainda está segurando, nada deveria ficar entre nós e o nosso Deus. Nada deveria ficar entre você e entre Jesus, nem família, nem trabalho, nem dinheiro, nem sonhos. Nada pode se colocar no lugar que pertence a Jesus no seu coração.
Sou totalmente. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Somos, Jesus, totalmente teus. Talvez essa é a sua busca. E essa revolta de coração. O que você precisa hoje colocar diante do Senhor, diante de Jesus. Ele está aqui essa noite e faz o mesmo convite para você e diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Jesus está aqui essa noite fazendo o mesmo convite para nós hoje. Para queimarmos tudo, deixarmos tudo, todas as outras coisas. E podermos mergulharmos na presença dEle e receber Ele. Eu vou terminar agora fazendo uma oração. Pode deixar a música, não tem problema não. Eu queria que você botasse a mão no seu coração. Eu queria que a gente vai fazer uma oração de entrega agora para a gente encerrar a nossa celebração. O nome dessa música é Pra Onde Irei. Se você quiser escutar em casa, se debruçar no Senhor, da banda Morada. Senhor Jesus, esse coração é teu, Senhor. Esse meu coração é teu, Jesus. Hoje, cada um dos teus filhos aqui, Pai, toma uma decisão de deixar tudo para trás e correr para o alvo, para o grande alvo, que é sermos achados em Ti, Jesus. Colocamos as nossas dúvidas e questões em uma outra lugar, em uma outra mesa. Não queremos, Deus, até aqueles que têm mais tempo contigo, sermos encontrados voltando a fazer o que fazíamos antes de conhecer o Senhor. Não queremos ser achados como Pedro, que o Senhor chamou para uma grande missão e ele voltou a só ser um pescador. Porque a quem o Senhor chama, o Senhor também direciona, e o Senhor dá sonhos, dá visões, dá a missão grande e alta de pregar, levar o teu reino e viver o teu reino, Senhor. Por isso, toma, Jesus, os nossos corações e abençoa cada um dos teus filhos, Jesus. E dá uma excelente semana vivendo para esse propósito, de ser achado e respirar e estar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Dê uma excelente semana. Pode deixar a música de fundo. Dê uma excelente semana. Abençoe vocês. Nos vemos na quinta-feira e os líderes na segunda-feira. Deus abençoe.